Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do Gardim, a oportunidade de estar aqui com os meus colegas, né? E dizer que é um prazer, tá? Expor um pouco do que eu aprendi, né? Eu uso até aquela frase que hoje eu sei que nada sei, porque a cada dia a gente aprende. Há mais ou menos 6 anos atrás, eu fui convidado a fazer parte de uma equipe de professores. Não sei se vocês fizeram o curso do PROES, que é o Programa de Educação Continuada que tinha no Cresce, né? E a escola que me fez o convite, ela vende também o curso para corretores de imóveis. E da onde surgiu a oportunidade de eu fazer parte, né, dessa gestão comercial e agregar isso na minha renda e fazendo essa ponte de frente, né, fazendo esse comércio, angariando alunos, né, para o curso do Cresce. Enfim, foi uma época que migrou. Todas as atividades migravam, né, para fazer parte desse grupo, né, de corretores. Eu até brincava que as fichas, né, de cadastral, na parte a parte que ela tinha profissão, assim, ela já tinha corretor, né? A profissão vinha depois, porque todos migravam, né? Tinha médico que migrava para ser corretor, tinha dentista era corretor, enfim, todos eram corretores. E, enfim, mas aí eu comecei a observar alguns detalhes, né, dessas pessoas que migravam para o curso, né, para vir a ser um profissional da área. E, enfim, várias nuances assim que eu gostaria de expor para vocês, que no decorrer da minha atividade eu observava. Por exemplo, um corretor que chegava numa casa e ele pegava um imóvel, né, tem a cozinha, ele chegava para o cliente e falava, aqui é a cozinha, né? E isso é muito comum, a gente se depara com essa situação diariamente. Olha, aqui é o quarto. Quer dizer, o cliente olhava e falava, né? E aí? Então, tem até um seriado americano que tem uma corretora, me chama muita atenção, que ela, muitas vezes, ela fica até para o lado de fora do imóvel, né? E apresenta, ó, aqui está um imóvel, eu tenho todas as instruções necessárias, qualquer dúvida que você tiver, você vem até mim, que eu tenho tudo para explanar, e ela já tem na parte médica, eles falam anamnese, né? E nós falamos uma ficha cadastral. Nós já temos que ter esse perfil do cliente, e, enfim, acompanhando o cliente no seu dia a dia, tá? E procurando fazer o melhor para ele. Me chamou a atenção também alguns corretores que, na sua atividade profissional mesmo, apresentava alguns vícios, né, que vinha de outra. Enfim, nós temos que ter com nossos clientes um rapport, tá? Uma certa empatia. Nós temos que apresentar para os nossos clientes o melhor de nós, tá? Então, seja no nosso traje, ok? Tem uma pesquisa até do Lair Ribeiro, que ele comenta que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa que uma pessoa atravessando um semáforo e ele estando de terno, ele estando bem vestido, essa pessoa acabou atraindo mais pessoas com ele, né? Ao passo que uma pessoa mal vestida, mal trajada, enfim, absorvia menos pessoas com ele. Então, são alguns detalhes que acabei observando que os corretores pouco usam, né, no dia a dia. Eu gostaria de comentar com vocês também que, além dos corretores, eu comecei até a observar a situação até dos clientes, né? Essa devida quantidade que teve de corretores, os clientes também começaram a ficar um pouco inseguros, né, com alguns corretores, enfim. Tem até uma situação que eu gostaria de comentar com vocês,
que eu gosto muito de estudar as pessoas, o comportamento das pessoas. E teve uma situação que aconteceu há um tempo atrás, eu mostrando um apartamento para uma cliente e conversando com ela, essa cliente tinha um perfil muito bom para ser até docente, e eu até ia coordenar um curso também, né, numa grande faculdade aqui na cidade. E conversando com essa cliente, estava tudo ok para essa cliente comprar o imóvel, enfim, ela tinha se entusiasmado o máximo. E eu vou comentar uma coisa que acontece com vocês também diariamente. Enfim, tudo certo, mandando e-mail para essa cliente, e, de repente, mando um e-mail para ela, nada. Tento ligar para ela, nada. Enfim, e eu preocupado com essa situação, né? Será que essa cliente foi abduzida, né? A gente costuma brincar que por que o cliente some, né? De uma hora para outra. Enfim, aí eu pensei, o que eu vou fazer para essa cliente me dar um sinal de vida, né? Aí eu escrevi um e-mail para ela, porque já fazia 3 dias que eu estava tentando contato e não conseguia, e uma vez que ela tinha me dado o feedback que estava tudo ok, não conseguia ter, né, esse retorno, e aí eu mandei um e-mail para ela, falei, olha, gostaria que você fizesse parte do meu corpo docente, no curso, tal. Deu 5 minutos. Oi, doutor, como vai? Tudo bem? Tá sumido, né? Enfim, ela deu sinal de vida e aí me mostrou, né, que as pessoas muitas vezes elas se afastam, né, de determinadas situações para não dizer o não, né? Para não é uma situação que constrange ela falar o não, né, para o corretor. Então, nós, como profissionais na área, devemos estar atentos até qual é o liame, qual é o limite, esse discernimento de saber até onde ir com o cliente. Tá? Porque, se nós cometermos excesso nesse quesito, ele pode virar uma coação, né, com o cliente, porque ele não está seguro com a negociação, até que ele mostrou que estava seguro, porém, ele não está com, talvez, coragem de falar que não quer o imóvel, enfim, que apareceu outra oportunidade. Tá? Então, vamos verificar bem, né, esses pontos e saber até onde devemos ir. Tá? A questão da atividade de corretor, ela exige muita atenção com o cliente, ok? E é muito interessante também nós fazermos uma ficha, tá, de percepção do cliente, como eu mencionei há um pouco atrás, essa anamnese, né, ou seja, a nossa ficha de controle do cliente, uma vez que nós mostrando o imóvel para o cliente, tá, nós fazemos jus à comissão, ok? A atividade do corretor é a aproximação das partes. Então, uma vez que você mostrou o imóvel para o cliente, foi diagnosticado que houve venda entre as duas partes, aí sim você faz jus à sua comissão, ok? É muito comum acontecer isso, quando a gente não faz essa ficha, enfim, mostra para o cliente, ele dá a volta no quarteirão, e acontece a venda propriamente dita. Tá? Eu gostaria de saber aqui quantos corretores possuem o CNAE ou são peritos avaliadores de imóveis. Até que tem uma boa quantia, porque quando eu fiz o meu curso, na época, tinha 6 peritos avaliadores aqui em Ribeirão Preto. É uma atividade extremamente importante, já me deu muito arroz com feijão nos baixos, né, da atividade de corretor também. E ela agrega diretamente à atividade de corretor. Uma vez que o perito avaliador ele tem todas as noções do imóvel, o que é um pé direito, ok? O que é uma área construída,
tá? Uma vez, para quem não sabe como se faz uma perícia, avaliação imobiliária, ela é constituída de documentos, né, de matrícula, bem como IPTU, que é para comprovar a veracidade, né, do documento. E ela, normalmente, comumente, né, a gente costuma usar o método comparativo de dados, que, para quem não exerce a atividade, faz um PITAM, né, que antes a gente até comentava que poderia fazer um laudo, mas teve uma discussão, né, em relação a essa questão, e nós ficamos por fazer o parecer técnico mercadológico mesmo. Tá? Eu vou ensinar uma técnica bem simples para os corretores aqui que não são peritos a desenvolver uma avaliação imobiliária, para que vocês usem na sua prática, caso tenha alguma dúvida dos seus clientes em relação a valor. Tá? Essa avaliação, ela diz que o método mais comum, né, que a gente usa, o comparativo, vocês podem pegar 3, 4 imóveis na região mais próxima do imóvel avaliando, ok? E mais próximo até as características do imóvel avaliando. Você tira a média de valor desses imóveis e subtrai 10%, que nós poderíamos usar só o fator oferta, ok? Nesse sentido, vocês, corretores, podem chegar a um valor muito próximo, tá, de um valor mercadológico de mercado do imóvel, ok? A minha ideia aqui, como eu vim adquirindo até essa experiência do curso do ProS, é fazer um explanado de A a Z, tá, da parte comercial, ok? Da parte de avaliação imobiliária e da parte legal também, ok? Que eu tenho acompanhado bastante situação complicada de corretores que faz o contrato de compra e venda do famoso Google, né? Puxa ali o contrato de compra e venda e depois, a hora que acontece o problema, até que eu falando como advogado, não é tão ruim isso, porque surge um problema e é aí que os advogados entram. Mas há a maneira de evitar plenamente esse conflito, uma vez você adquirindo essa consultoria jurídica com o advogado de vocês, que vai minimizar o máximo essas questões depois. Eu me deparei semana passada com um contrato de compra e venda que a única parte que estava certa é a qualificação das partes, né? E aí gerou um conflito, enfim, que o construtor ficou de entregar o imóvel e não entregou, e não tinha nada por escrito, estava extremamente subjetivo. Tá? Então, eu acho que o corretor ele precisa prestar muita atenção também nesse quesito jurídico. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também, como corretores, e mais que corretores, uma vez que vocês estão aqui, é que o dia a dia de vocês pensassem o melhor, tá, na atividade de vocês. O mercado ele começou a ter uma melhora agora, final do ano. Há a tendência do ano que vem melhorar ainda mais. E tivemos aí de 2 anos atrás uma seleção, né? Todos aqueles corretores, né, que surgiram, que migraram, né, que eu comentei no início da palestra, esses muitos deles já estão fora do mercado, não conseguiram perseverar. E, diante das palestras, ou até curso mesmo, que eu ministrava na FAAP, é muito comum o corretor ele chegar a mim e falar, como eu faço? É para ganhar dinheiro. Né? Eu tive uma palestra de perícia e avaliação, né, imobiliária na FAAP, e, quando acabou a palestra, algumas pessoas até perguntavam onde eu deveria enviar currículo.
né? Ou seja, deveria encaminhar já para a empresa. Não é esse o sentido. O sentido é mostrar para vocês que o mercado ele é seletivo, o mercado ele é bastante competitivo. Tá? A cada dia, vocês sabem mais do que ninguém, que é matar um leão, né? Mas a grande notícia é você perseverar e você se qualificar cada vez mais, tá? Fazendo cursos, né? Aprendendo a gestão de pessoas, né? A como se comportar, a questão do rapport, né? Você fazer criar essa empatia. O rapport nada mais é do que um espelhamento, né? A pessoa saber que você parece com ela, às vezes um falar igual, um agir semelhante, isso cria uma empatia com o cliente. Enfim, eu creio que vocês seguindo alguns passos assim, grandes coisas vão vir para vocês, tá? Atualmente eu tenho feito audiências no Sejusc, que ali, na verdade, é um centro, né, são audiências, né, de mediação e conciliação, e que eu quero transportar para vocês também, que no dia a dia de vocês, caso haja que tem bastante conflito, eu não sei se tem algum dos corretores aqui que administra imóvel também, tá? A melhor coisa que está sendo é a solução verbal, a conversa, o diálogo, o bom diálogo entre vocês e o cliente para solucionar qualquer conflito, tá? Ao longo da minha experiência, com 28 anos, eu não tinha nem completado o 2º grau, né? Eu estava para terminar o 3º, tinha uma matéria para terminar, e 10 anos depois, eu estava fazendo parte do corpo docente, né, da pós-graduação da FAAP. E sempre me chamou muita atenção a gestão imobiliária, né, aprender o dia a dia dos corretores, né, o comportamento dos corretores, a gestão, a administração da imobiliária. E o que eu tenho para passar para vocês são essas situações, né? Eu até explanei de forma bem sucinta e de certa forma rápida, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem nisso a cada dia, que a atividade de vocês tem muito valor, tá? É uma atividade que, quantas vezes vocês já entraram num quarto, numa suíte, que nunca o proprietário deixou nem um parente próximo dele entrar, né? E vocês podem fazer isso. Então, ela é de extrema confiança, essa atividade. E a boa notícia é que esses profissionais já estão saindo, que não são qualificados, já estão saindo do mercado, e a grande fatia sobram para vocês, tá? Que são mais que corretores. O grande segredo também, eu creio, diante de toda essa circunstância, é fazer com amor, né, a atividade de vocês e persistir, persistir, persistir a cada dia com amor. E eu gostaria muito de me colocar à disposição, tá, para qualquer dúvida que vocês tenham. Na OAB nós temos lá o jovem advogado, né, que no caso ele tem alguma dúvida, enfim. Eu tenho alguns colegas próximos que vira e mexe, eles acabam me ligando para perguntar alguma dúvida, direito notarial, enfim, de circunstâncias que acontecem no dia a dia, né, até mesmo na parte de perícia e avaliação imobiliária. E eu gostaria de me colocar à disposição de vocês também, para qualquer dúvida que vocês tenham, para que entrassem em contato comigo. Eu terei o enorme prazer em estar ajudando vocês, tá? E eu gostaria
sem mais delongas, assim, para estar explanando, né, algo mais, a não ser as dúvidas que vocês possam ter ao término, né, da palestra. Até apóstolo Paulo fala, né, em Coríntios, que se não tiver amor, nada vai fazer, né? Uma vez que vocês estão inseridos nessa atividade, tá? Ame o que vocês façam. Se você é corretor de alguma imobiliária, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Nós estamos com um problema muito sério, de fraude, de corretor dentro de imobiliárias. Não faça isso. Não faça, porque é muito complicado, sabe? A lei do retorno acontece mesmo. Então, dê o seu melhor. Amanhã você pode ter uma imobiliária, né? Que Deus abençoe. Mas hoje, faça o seu melhor dentro dessa imobiliária. Até porque os donos de imobiliário, eles criam uma expectativa, eles confiam nos seus corretores, né? Eles querem o melhor. E caso seja ao contrário, vocês podem me ligar, podem comentar comigo. Porque o dono de imobiliário, ele quer que você esteja bem, porque se você estiver bem, ele vai estar bem, né? O efeito dominó. Então, dê o seu melhor para a sua imobiliária, faça, né? E caso tenha alguma situação que discorde, enfim, comenta com o dono da imobiliária, ele pode te ajudar. E conte comigo também no que for preciso. Tá? Enfim, eu gostaria de fechar esse assunto, né? Novamente, citando aí o apóstolo Paulo, que diz que sem amor nada tem jeito, né? E mais uma vez agradecer a presença de todos, e o intuito dessa palestra é mais um apanhado, né, dos assuntos aí norteadores da parte de marketing, perícia, avaliação e direito. E gostaria de abrir aos colegas aí, caso tenha alguma dúvida, para a gente continuar essa palestra. Obrigado. Eu especificamente eu gostaria de pedir para você que, se você pudesse falar alguma coisa a respeito do novo Código Civil dentro da profissão do corretor de imóvel, da responsabilidade que abrange aí com esse novo código que está em vigor. Foi até esse tema aí foi um tema até do TCC, né, de uma turma do curso que eu dei na pós-graduação na FAAP, né? No caso, o corretor de imóvel ou a imobiliária, ela tem responsabilidade na administração. Por exemplo, no caso, se for a administração do imóvel, ela tem responsabilidade mais junto, por exemplo, com o proprietário. Eu vou dar um exemplo. Um imóvel que tem grandes infiltrações, a imobiliária ela está administrando esse imóvel, ok? Uma vez que esse imóvel apresenta problemas, no caso, o proprietário do imóvel, tá, ele assume essa responsabilidade. A administradora, a imobiliária, ela tem, no caso, a responsabilidade da administração, ok, do imóvel. No caso dos seus corretores, é bem complicado. Toda atividade do corretor inserido na imobiliária é de responsabilidade da imobiliária sobre os atos dos seus corretores. Então, volto a dizer, prestem bem atenção aos corretores, nos seus atos, porque a imobiliária é responsável sobre os atos dos corretores. O corretor de imóvel, ele exerce a atividade fim da imobiliária, ok? Então, a imobiliária cuida dos seus corretores, ok? E qualquer atividade diferente, situação diferente, chama o cliente, faz um acordo, enfim, tenta resolver, ok? É um formulário de proposta de compra e venda, que ele tem vários itens aqui, e um dos itens aqui o quarto item é aceita de proposta. Declaramos a importância acima citada no item 3 como reserva, que se tornará pagamento mediante assinatura dos proprietários
ou procuradores nomeados aceitando a presente proposta, que passa, então, a ter caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei, na forma do artigo 1094 do Código Brasileiro, do Código Civil Brasileiro, ficando convencionado que não aceite obrigará o imediato cancelamento desta proposta, sem efeito de quaisquer despesas ou vantagem a que título for. Ou seja, os meus clientes, eu tenho dito a eles, que eles me questionam com relação a esse item. Então, eu tenho dito a eles que é o seguinte, essa proposta ela tem uma validade de 7 dias úteis, decorrente da assinatura, da data. Pós-data, ela pode ser nula ou ter a sua continuidade até uma efetiva negociação da proposta. Não realizando, ele tem o direito de ficar isento de qualquer responsabilidade que ele tenha que ter. Ressarcir com o corretor ou também com o meu cliente proprietário. Correto? Existe um modelo de proposta, como eu havia dito, o corretor, a parte dele seria juntar as partes, a comunicação das partes. Sendo feita uma proposta e assinada pelas duas partes, ela gera efeito civil, ok? Se uma parte, o proponente, ele pegou e ele não quis mais o imóvel, ele deu um sinal nessa proposta, porque é apresentado normalmente em sinal, né? Essa proposta ela vem como sinal, ou arras, né? Então, isso já gera um efeito jurídico. Nesse caso, você consegue, com a proposta, amarrar as partes e fazer jus à sua comissão, tá? Eu costumo dizer que a venda imobiliária é um prato que se come, não é quente, é fervendo, né? Se a gente deixa o cliente dormir, ele vai ter um churrasco à noite, e normalmente os agregados, ali, vizinho, tal, eles costumam, a tendência é sempre criticar o negócio. Nunca falar, nossa, que negócio bom que você fez. Não, isso na prática não ocorre com certa frequência. Porque eles falam, eu tinha outro que era mais barato. O que aconteceu? No dia seguinte, desfaz o negócio, né? Então, eu acho que o mais indicado para os corretores é pegar a assinatura das duas partes e, se possível, já pegar o sinal e passar para a outra parte, tá? Mediante essa proposta, na verdade, ela já gera um efeito de contrato, tá? Que depois aí a venda ela só se dá com a lavratura da escritura, né? Mas ela já tem um efeito jurídico, ok? Se uma parte desistir, você já consegue criar algumas situações no âmbito jurídico, tá? Então, o conselho que eu daria é você já pegar a assinatura das duas partes de forma urgente. Já teve casos de corretores a andar quilômetros de distância no mesmo dia para pegar a assinatura, tá? E, se possível, passar um sinal já para uma conta para outra entre as partes. Isso aí não vejo não vejo problema nenhum. No caso, a proposta, quando eu faço um modelo de proposta, essa questão da comissão, ela foi discutida, tá, no STJ, até que quem fazia jus à comissão era quem prestava o serviço, ou seja, as construtoras tinham que pagar a comissão, né, para o corretor, e não quem comprava o imóvel da construção, mas isso já foi discutido, então qualquer uma das partes pode pagar a comissão do corretor. Como o corretor ele faz justo a comissão pela aproximação das partes, se você for na íntegra da lei, tá, que rege, norteia os regulamentos do corretor de imóvel, ele já faz jus a essa comissão, mesmo eles não comprando o imóvel. Tá? Na proposta, inclusive, tem um modelo de proposta que tem essa situação dele fazer jus. É claro que aí tem a outra discussão também do Código de Defesa do Consumidor, que a desistência do imóvel, que ele tem esse prazo, tá? 7 dias, exatamente. Então, é um assunto que ainda está se discutindo. Eu já vi casos que deu, mas
função de valores menores, né, que o corretor fez jus à comissão, mas, em contrapartida, a maioria dos casos estão em discussão ainda. Tá? O que é melhor é, talvez, você aguardar, principalmente, a questão de imóvel na planta. Esse, sim, né, é mais rigoroso a questão dos 7 dias. Ok? Agora, um imóvel de terceiro, tendo as duas partes assinado, e aí eu não vejo o porquê a devolução. Pode ter um acordo, talvez. Um exemplo, você ganhou 5.000, ó, te dou 5, mas a minha prestação de serviço ela foi feita, ela foi realizada. Tá? Vamos fazer uma comparação. Se você vai ao médico marcar a cirurgia, chega lá e se arrepende, não quer mais a cirurgia, tem toda uma estrutura por trás disso. Então, assim entende a lei de corretor também, que você teve esse desgaste, teve esse tempo. Né? Eu costumo dizer que, por exemplo, a minha atividade como advogado, eu peguei uma procuração do cliente, se ele quiser desistir, ele vai me pagar até meus serviços prestados. Ok? Agora, o corretor, ele rodou 3 meses com o cliente, a hora de vender, né, na hora de fechar a venda, o cliente vira para ele e fala, ó, acabei comprando com o meu vizinho, ele fez mais barato. E aí? Cadê os 3 meses que você ficou? Então, por isso, eu entendo, tá, que, dependendo da situação, faz jus à comissão, sim. Ok? A gente tem tido conhecimento de muitos imóveis que são lançados e a pessoa adquire e, depois de um determinado momento, a construtora, a falência, desiste, a interrupção da concretização do investimento. Qual a responsabilidade da imobiliária que assumiu diante do cliente? Essa pergunta é bem subjetiva, meio complicada, até porque aconteceu muito. Isso acontece anualmente. E, principalmente na situação econômica do país, tem acontecido no país diariamente. Em Ribeirão Preto, nós tivemos. Eu sou de Ribeirão Preto, eu acompanhei vários casos, né? Mas a notícia subjetiva, se é boa ou se é ruim, é que a imobiliária, nesse caso, ela tem a prestação de serviço na venda do imóvel e com os seus corretores. Né? Uma vez que, se o corretor, por exemplo, ele colocou no papel que aquele imóvel iria ter tais circunstâncias, por exemplo, já aconteceu comigo. Eu comprei uma casa que o corretor comentou que do lado do imóvel ia ter uma padaria, ia ter tudo de lindo, né? E aconteceu anos depois e nada disso. Ora, se eu tivesse pego isso por escrito, é passível de uma indenização, ok? Então, no caso que está ocorrendo com certa frequência, de construtoras elas virem à falência, enfim, fecharem, a imobiliária ela não responde solidariamente com a construtora, tá? Porque a atividade dela foi meio, ok? Aí, no caso, por exemplo, acontece também, eu tive e estou tendo, né, alguns distratos, né, por exemplo, na modalidade de preço de custo, que aí, infelizmente, não é passível, né, de distrato, uma vez que o preço de custo ele funciona como se fosse uma cooperativa, né, e a construtora ela está ali prestando o seu serviço. Né? Então, não é passível. Ou seja, essa inadimplência que vai ter o comprador, ela vai gerar mais custos para os demais, né, compartilharem ali para fechar o valor e continuar a obra. Tá? E é uma modalidade até muitas vezes arriscada, mas quando o grupo é forte, é idôneo, a coisa vai muito bem, os preços são atrativos, os imóveis são muito bons também, enfim, não tem problema algum. Aí, nesse caso, até me desculpa, mas seria até uma falha da imobiliária. Né? Com esse boom imobiliário que teve, o sonho de todo corretor era ser dono da sua imobiliária.
todo corretor, ainda é, né? Todo corretor pensa um dia ter a sua imobiliária. Então, e nessa situação, muitas vezes, a pessoa abria a sua imobiliária ou crescia a imobiliária, mas sem essa estrutura de um pós-venda, né? Que poderia tentar, pelo menos, minimizar essa situação, a dor, né, desses compradores que ficaram na mão, né, de certa forma. E eu sei de vários casos que aconteceram, né, enfim. É bom que os clientes sempre ficam bem atentos, né, à idoneidade da construtora, à saúde financeira da construtora, né, se caso pender para outro lado, vir a ameaçar de falência, como que está a estrutura dela, né, jurídica, enfim. É bom que os compradores acompanhem essa situação. Ok? Eu trabalhei no imobiliário aqui em Ribeirão Preto, e um belo dia apareceu até por coincidência, ele era colega do meu filho de trabalho. Ele comprou um imóvel. Tá. Fui lá, achei o apartamento. Gostou, gostei. Qual que é o preço do apartamento? Ó, está pedindo 171. Vamos fazer uma proposta de 160? Vamos, não custa nada, proposta. 160. O proprietário falou, não, 165. Falei, pode bater o martelo, tá bom. Fechou. Peguei toda a documentação dele, ele tinha 35 mil de fundo de garantia, só para você ter uma ideia. Então, ia ser parte de pagamento. O restante, se acontecesse. Fui com o avaliador, levei o avaliador no apartamento, o apartamento foi avaliado por 165, então, seja, deu 0 de entrada. Só que o proprietário do imóvel chegou para a imobiliária e começou a colocar, não, quero que mude uma vírgula aqui, quero que mude uma vírgula aqui. E a imobiliária foi fazendo tudo o que o proprietário queria. Até o ponto do proprietário falar, não vou vender mais imóvel. Depois do contrato assinado, como é que fica? A imobiliária tinha sua responsabilidade também. Ou não? Ou simplesmente já está lá com um fantoche? Eu acho que ela tinha a responsabilidade dela. E dizem que é responsabilidade de imobiliária de nome em Ribeirão Preto. Se quiser que eu falo, porque eu não devo nada para ninguém. Quer que fala? Fortes Guimarães. Está aí. Fortes Guimarães. É tudo pé de chinelo. Fala onde vocês quiserem, não tem medo de ninguém lá dentro. Nem de João Paulo, nem de Cacai, nem de ninguém. Não deu nada para ninguém. Como é que fica? Como é que fica? Eles não teriam que ter intervido? Não, porque essa mulher tem não sei quantos imóveis. Ela pode ter 10, pode ter 50. A partir do momento que ela te colocou o seu imóvel para você vender, eu vou te fazer uma proposta. Você quer 170? 160. Não, 165. Fechamos por 65. Você tem que honrar. Por que depois de fechado você começou a criar pelo em ovo? Eu acho que aí não é homem. Porque, apesar, mas tem contrato, apesar que a sua palavra, muitas vezes, vai muito mais que um contrato. Veja bem, como eu havia dito, a proposta a proposta, né, de compra e venda, ela gera efeito civil, né? Ela gera efeito de contrato mesmo. Então, se nós formos para o caminho processual, a gente nunca sabe, hoje em dia, para onde vai pender. Eu costumo dizer que é um barquinho à vela, que você não sabe que lado que o magistrado vai dar ali, e muitas vezes você vai com direito líquido e certo para ganhar, e muitas vezes você acaba perdendo e ainda tem que pagar sucumbência para outro advogado. Entendeu? Essa é a realidade hoje. Mas a novidade com o novo Código de Processo Civil é a mediação. Então, nesse caso seu, eu acredito que o melhor caminho seria o quê? Ter um departamento lá, chamar as duas partes, o que está acontecendo, como nós podemos resolver o problema, tá? E, enfim, tentar uma comunicação entre as partes, para tentar resolver o conflito, ok? Caso não dê, aí vocês resolvem. Direito tem, direito teria. Porém, a gente fica à mercê do Poder Judiciário, que aí eu já não sei para onde pende, né? É a tal situação que eu comentei, né? Que às vezes você tem um trabalho de vários dias, vários meses, e que, de repente, na última hora, acontece um dissabor, né? Mas a referência da legislação que rege
as leis do corretor de imóveis, garante, você faria jus à sua comissão. Você fez toda a sua parte, você aproximou as partes, houve uma proposta de compra e venda, isso já gerou um efeito civil, tá? Então, para ter essa renúncia entre as partes, teria que ter algum motivo justificado para isentar do dever da comissão. Como eu citei aqui, o efeito dominó, né? Se o corretor ele não veste a camisa, não faz por onde, enfim, aí a diretoria também não tem os seus rendimentos e uma coisa vira um ciclo vicioso negativo. A questão é o seguinte, é muito fácil numa imobiliária evadir negócios, né? Então, é uma preocupação dos diretores também de imobiliários, por exemplo, de repente você está 4 meses sem vender, você tem suas contas atrasadas, aí aparece um negócio, muitas vezes ninguém fica sabendo que você foi lá no cartório e lavrou a escritura e fez o seu negócio, e continuou abraçando a diretoria. Né? É uma situação tão corriqueira, né? E acontece, né? Isso. Agora, vai também do gestor ele ter esse controle, enfim, fazer as normas, né, internas para poder controlar. O que ocorre também os diretores, se vocês não fazem ideia, muitas vezes o corretor ele tem uma outra ótica do que a imobiliária, como o sonho de todo corretor é ter a sua imobiliária. Então, nós imaginamos, pô, a gente vai trabalhar o dia inteiro aqui e tal, depois, na hora que vende, ainda vai rachar com o diretor. Vocês não fazem ideia as custas que tem uma imobiliária, para quem já teve, né? De manter esse corretor ali, de investir nesse corretor, né? Enfim, existe um gasto muito alto para que se tenha esse retorno. Tá? Esse compromisso, por exemplo, do cadastro, enfim, eu oriento assim, os corretores, a partir do momento que está na imobiliária, que seja imergido dentro da imobiliária e faça por onde. Agora, uma vez que você está na imobiliária para pegar só o filé, e aí tem um cadastro, você leva, né? Você vai e faz algum negócio. Começou não vai parar. É melhor abandonar essa imobiliária, seguir fazer carreira solo, né? Enfim. Mas a novidade é essa, né? A novidade e a grande notícia é que estão os bons no mercado hoje, a grande maioria, né? Então, exige também, assim como a advocacia, um respeito mútuo, né, com corretores, porque eu já presenciei casos de corretor quase sair na mão e coagir construtor a fazer jus à comissão, enfim, porque o construtor resolveu vender para outro, enfim, aquela situação. Então, acho que nós, como corretores, devemos nos colocar no mercado de forma extremamente idônea, para que não gere divergências. E tudo que vocês fizerem, papel. Ok?